Amados, a paz seja convosco. É muito bom estarmos aqui nesta noite de quarta-feira comunicando com vocês, tendo a oportunidade de comunicar para vocês a mensagem da palavra de Deus. E o que nós queremos falar nesta oportunidade é a respeito de lembranças que vêm à nossa memória, vêm à nossa mente e que muitas vezes trazem sobressaltos para nós, trazem preocupações. Geralmente nós nos deixamos levar por essas lembranças. E eu gostaria de, como nos diz a palavra de Deus no capítulo 3, versículo 21 de Lamentações de Jeremias, né? Quero trazer à memória o que pode dar, o que pode me dar esperança. Então é o que eu quero falar com vocês nesta oportunidade, trazer à memória da igreja algumas situações boas, situações positivas, situações abençoadoras que trouxeram para nós, para a Igreja da Missão Integral, frutos maravilhosos, bênçãos maravilhosas, lembranças maravilhosas e que talvez estejam esquecidas na mente de alguns amados. Falar de algumas bênçãos, de alguns aspectos importantes da igreja, alguns desafios que nós enfrentamos e que, pela graça de Deus, nós conseguimos vencer. Por exemplo, irmãos, eu me lembro perfeitamente bem do, do desafio que nós enfrentamos para colocarmos a energia elétrica aqui na igreja. Quando nós começamos a fazer os nossos cultos aqui no templo, nós não tínhamos uma rede de energia própria, porque nós não existia aqui perto da igreja um transformador. E foi preciso então que o pastor Arnaldo, não sei se vocês lembram, cedesse para nós, gentilmente, mediante uma taxa pequena, a energia aqui dessa. Que ele mandou construir uma pequena usina de energia aqui para ele, e ele então cedeu para nós durante muito tempo. E nós, por diversas vezes, tentamos contactar com a CELPA, conversamos com a CELPA a respeito de colocar um transformador aqui, até que a CELPA, depois de muita oração, de muita luta, muitos contatos, a CELPA resolveu colocar um transformador e finalmente ela assinou um documento estipulando um prazo para que isso acontecesse. E graças a Deus, pela oração dos irmãos, pela luta espiritual que nós conseguimos vencer, finalmente nós tivemos a nossa energia ligada. E também outro fator importante que nós precisamos lembrar é a respeito do nosso CNPJ. O nosso CNPJ foi desativado e nós passamos por muitas dificuldades com relação a esse documento, que é muito importante para nós, já que a igreja é totalmente legalizada, nós temos o nosso CNPJ, nós temos o nosso estatuto, tudo registrado em cartório. E então a Receita Federal ela desativou o nosso CNPJ. E nessa época nós precisávamos construir o nosso anexo, né, aqui para cima, as salas. E não podíamos fazer isso porque nós não tínhamos o CNPJ ativo naquela oportunidade. Foi muita luta, foram meses de contatos com a Receita aqui na Ananindeua, com a Receita Federal em Belém, e todos ficavam jogando para um e para outro, até que finalmente, irmãos, depois de muita oração, de muita luta espiritual, muita luta no mundo espiritual, a Receita Federal resolveu ativar o nosso CNPJ. Depois de muitas reuniões que nós tivemos aqui com os nossos irmãos, com a nossa liderança, nós conseguimos vencer também essa etapa. Um outro desafio que nós enfrentamos foi com relação, queridos, à isenção do nosso ICMS. Quando o governador Helder Barbalho assumiu, ele assinou um decreto isentando as igrejas do ICMS na conta de luz. E era uma quantia bem significativa que nós pagávamos só de ICMS, 25%.
e dava mais ou menos uma faixa de 350 a 400 reais. Então, quando ele assinou esse decreto, isentando a igreja dessa taxa, nós fomos à luta, fomos buscar essa isenção e fomos lá na Cefa, na DOCA, e conversamos com uma senhora que, inclusive, foi muito diligente, foi uma pessoa muito prestativa, nos atendeu muito bem. E ela nos disse: Olha, pastor, o processo de vocês já foi mandado para a Equatorial para que eles pudessem proceder à isenção do ICMS de vocês. E nós tivemos que ir lá na Equatorial, na Augusto Montenegro, e depois de muito contato, nós conseguimos superar essa situação e hoje nós somos isentos do ICMS. É um valor talvez pequeno, mas que contribui de uma maneira significativa também para que nós possamos ter um dinheiro a mais no nosso caixa, já que a Igreja da Missão Integral ela não tem o costume de ficar pedindo dinheiro da igreja. E nós conseguimos superar esse problema, conseguimos superar essa situação e foi mais uma vitória que o povo de Deus aqui na IME alcançou. E por último, a nossa internet. Quem não lembra das dificuldades que nós tivemos para conseguir a instalação da nossa internet? Conversamos com a NET Claro, eles deram provimento ao nosso pedido, mas depois eles cancelaram. Da mesma forma foi com a Oi. A Oi também disse que iria instalar a nossa internet para que nós pudéssemos proceder com a realização das nossas lives, nossos cultos ao vivo, mas nós não tínhamos uma internet de boa qualidade. E fomos atrás e conversamos com o outro. A dificuldade maior era também igualmente com relação à nossa energia. Não havia uma caixa para conectar o cabo da internet da Oi e trazer até aqui no templo, porque eram mais ou menos 280 metros de distância, quase 300 metros de distância, até que nós conseguimos que um técnico viesse aqui e então aceitasse esse desafio de vir colocando de porte em porte, amarrando de porte em porte o cabo até chegar aqui na igreja. E hoje nós dispomos de uma internet de 200 megas que nos dá a condição de nós podermos transmitir nossos cultos ao vivo. Tudo isso, irmãos, esses 4 desafios, além de muitos outros que nós alcançamos, foi através de muita oração, muito joelho no chão, muitas súplicas a Deus. Talvez para alguns isso não signifique nada, mas para mim, especificamente, para mim pessoalmente, e eu creio que para a maioria dos irmãos, isso tem um significado espiritual muito profundo, porque as trevas geralmente se interpõem, se colocam no nosso, querem atravessar as nossas orações, querem ficar no meio, querem impedir os nossos pedidos diante do Pai Celestial. Então, isso tem um significado profundo para nós, porque demonstra que nós somos um povo, ou que nós somos o povo de Deus, e que nós somos um povo de oração. Nós somos um povo que sabe, que conhece o significado, a importância da oração no seio da igreja. Foram vitórias maravilhosas, foram vitórias retumbantes, né, sobre as quais nós podemos sim sentir uma alegria, sentir uma paz, sentir uma felicidade, porque acima de tudo Deus ouviu essas orações e nos abençoou, deu provimento a essas orações, aceitou essas orações e nós alcançamos então a vitória. Talvez muitos nem acreditassem, nem confiassem que nós iríamos alcançar esses objetivos, porque esses 4 êxitos que nós alcançamos, eles levaram muito tempo para serem alcançados. Esses desafios
levaram muito tempo para serem obtidos. E então nós temos que dar graças a Deus por isso e continuar crendo, irmãos, continuar crendo, continuar confiando no nosso Deus. Muitas vezes nós enfrentamos situações difíceis nas nossas vidas, enfrentamos lutas que nós pensamos que nós não vamos conseguir alcançar o outro lado, mas é confiando no Senhor, é confiando, queridos, no nosso Pai Celestial, que cuida de nós, que tem prazer em nos abençoar, que nós vamos alcançar essas vitórias. Então, eu quero falar para os irmãos aqui sobre duas palavras que eu penso que são muito importantes no contexto dessa pregação que nós estamos fazendo, estamos compartilhando. São duas palavras que parecem ser palavras sinônimas, palavras iguais, mas que espiritualmente elas têm sentidos muito diferentes. Primeiro é a palavra conseguir. A palavra conseguir significa ter capacidade para realizar algo. Poder, ser capaz, ter potencial. E nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós temos isso, amados. Nós temos isso que é nos dado pelo Senhor. Nós temos capacidade para realizar alguma coisa, para buscar alguma coisa, para alcançar alguma coisa. Poder, ser capaz, ter potencial. Como igreja, nós temos potencial. Como igreja, nós temos poder, o poder de Deus. E a palavra alcançar. Quando nós falamos em alcançar, nós estamos falando em receber. Então, quando nós estamos falando em alcançar, que significa receber, é porque nós dependemos de alguém para alcançarmos, para recebermos algo. E quem é essa pessoa que nos faz alcançar, que nos faz receber? É o nosso Deus. Então, o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, nos leva, queridos, nos leva, com certeza, a ter capacidade para realizarmos muitas coisas. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela nos dá poder, ela nos torna capazes, ela nos dá potencial para realizarmos coisas das quais nós duvidávamos que nós seríamos capazes. Essa presença de Deus nas nossas vidas nos faz capazes, nos faz ter potencial. Nós recebemos esse potencial de Deus, nós recebemos esse poder de Deus. Nós conseguimos de Deus, Ele é a fonte, amados, de todo o bem, de todas as vitórias, de todas as promessas que se realizam nas nossas vidas. Então, eu quero falar aqui, irmãos, de 3 objetivos que nós podemos alcançar, são objetivos os quais nós podemos correr atrás e capacitados por Deus, potencializados pela presença de Deus nas nossas vidas, nós podemos alcançar. Primeiramente, queridos, objetivos impossíveis. Objetivos impossíveis são objetivos que não nos capacitam para alcançarmos. São objetivos os quais nós não temos potencial próprio, não temos luz própria, não temos poder próprio para alcançarmos esses objetivos. É o impossível, objetivos impossíveis. Nós não temos, como seres humanos que somos, como seres limitados que somos, nós não temos poder para fazer um milagre, para gerar um milagre, mas o nosso Deus tem. Só o nosso Deus, queridos, é que tem poder, por exemplo, para curar uma AIDS, para curar um câncer, para tirar uma pessoa entubada, desenganada pela medicina, pelos médicos, e trazê-la à vida.
Só Deus tem esse poder. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, a palavra de Deus diz para nós: porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Isso foi que o anjo falou para Maria. O anjo colocou no coração de Maria essas palavras, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Nosso Deus é ilimitado, ilimitado, não há limites para o nosso Deus. Ele é um Deus ilimitado, ele pode fazer o que ele bem entendeu, ele pode fazer o que ele quiser. Ele é o Deus da vida, ele é o Deus da morte. Mas mesmo nos impossíveis, irmãos, Deus quer contar com a nossa colaboração. Mesmo no impossível, nós podemos orar, nós podemos buscar o Senhor, nós podemos colocar aquela dificuldade, aquela luta que para nós é impossível, aquele objetivo que para nós é impossível de alcançarmos, mas o Senhor, Ele quer que nós oremos, Ele quer que nós dobremos os nossos joelhos e oremos e busquemos a sua presença. Objetivos possíveis, os objetivos possíveis, os alvos possíveis, irmãos, é Deus cooperando com o homem. Nos objetivos possíveis, nas situações mais fáceis, Deus, Ele coopera conosco. O homem, ele vai em busca da bênção, ele vai em busca da vitória, ele vai em busca do objetivo, mas Deus está ali lado a lado conosco. São objetivos plausíveis, são objetivos sobre os quais nós podemos ter um certo domínio, mas com certeza o Senhor vai estar ali nos ajudando, o Senhor vai estar ali se envolvendo naquela luta para tornar muito mais fácil o nosso planejamento, para tornar muito mais fácil, queridos, o alcance dessas bênçãos, desses objetivos. E a palavra de Deus, ela fala em Gênesis capítulo 6, versículo 14, diz assim: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deus, ele ao decidir salvar Noé e a sua família, colocando-os na arca, ele avisou para Noé, ele disse: olha, Noé, eu vou destruir o mundo, mas eu achei graça em você, eu gostei de você, você é um homem temente a mim, você é um homem reto de coração, portanto eu vou te dizer o que você tem que fazer para que você possa escapar do dilúvio, da tempestade que vai se abater sobre a face da terra. E o Senhor, então, ele deu o modelo, o Senhor, então, deu, queridos, as medidas adequadas, onde fazer a porta, onde fazer a janela e tudo mais. O Senhor, ele liberou para Noé o modelo de como ele deveria fazer aquela arca. Mas, obviamente, que Noé tinha a responsabilidade, Noé tinha o compromisso de tornar aquele modelo realidade. Como nós aqui, queridos, com esses exemplos que eu dei para vocês e para todos nós, né? Esses 4 exemplos de bênçãos que nós recebemos, a questão da luz, a questão do CNPJ, a questão da nossa internet, né? e da isenção do ICMS da igreja, Deus, Deus não iria, irmãos, lá, ele poderia até ir, mas isso era uma condição nossa, era uma responsabilidade nossa, de procurarmos a CELPA, de procurarmos a Receita Federal, de procurarmos as operadoras de internet, era dever nosso,
nós estávamos orando, nós estávamos buscando, mas nós estávamos agindo também. Deus estava agindo e nós estávamos agindo. Não eram situações impossíveis, eram situações bem palpáveis de nós conseguirmos alcançar o alvo. Mas nós precisamos ir, nós fomos. E o Senhor nos deu a vitória. Como Ele deu a vitória para Noé. Noé escapou porque obedeceu, porque ele fez tudo como Deus mandou. Então, existem situações que só Deus pode resolver. Nós só precisamos orar, nós só temos que orar. Mas existem situações, irmãos, que somos nós é que temos que tomar a iniciativa. Deus vai estar conosco e vai dizer: olha, eu estou com vocês, mas a bola está nos pés de vocês. Eu vou ajudar, mas vocês vão fazer o gol. É vocês que têm que fazer o gol. Vocês têm que trocar os passes, vocês têm que avançar sem medo, vocês têm que ter coragem, partir para cima e vocês vão fazer o gol. Vocês vão alcançar a vitória. E é exatamente isso que Deus quer que nós entendamos, irmãos. Que existem situações que o Senhor toma a frente porque Ele sabe que nós não somos capazes, nós não temos condições, não temos potencial, não temos poder. Ele vai e faz. Ele sabe que nós estamos orando, que nós estamos clamando. Ele vai e faz para nós, sem a nossa participação. Mas existem situações em que a nossa participação é decisiva. O Senhor vai estar do nosso lado, mas nós é que temos que tomar a iniciativa. Nós é que temos que tomar a frente, amados e queridos irmãos. E em terceiro lugar, objetivos naturais. Objetivos naturais são aqueles objetivos que nós alcançamos, entre aspas, sozinhos. São objetivos para os quais nós estamos aptos, nós estamos preparados como servos de Deus, como filhos de Deus. Os objetivos naturais são aqueles que nós estamos preparados para atacar, para alcançar. São desafios plenamente alcançáveis por nós. A palavra de Deus, ela diz em Êxodo capítulo 1, capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 6, é o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. São objetivos naturais. Aqui Deus ele está colocando nas mãos desses homens, Bezalel e Aholiabe e outros que os ajudariam na confecção de joias e de objetos e de acessórios para o tabernáculo do Senhor. Ele diz aqui o Senhor: eu dei habilidade para esses homens, eu dei sabedoria para esses homens, eu capacitei esses homens, eu dei poder para eles, para que eles façam essas joias, para que eles façam esses objetos, esses acessórios, da melhor maneira possível. E eles vão conseguir, porque eles entendem do assunto, eles não vão ter dificuldades de realizar essa tarefa. Então, muitas vezes, irmãos, Deus ele nos dá habilidades para pregar a sua palavra, Ele nos dá habilidades, queridos, para orarmos na igreja, para falarmos em oração na igreja, para curar as pessoas, para libertar as pessoas.
Ele nos dá habilidade para nós evangelizarmos, falarmos do amor que Ele tem pelos seres humanos e tantas outras coisas. Ele nos dá dons, talentos, queridos, que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Eu me lembro de uma história que eu li há muito tempo atrás de um missionário que depois de muitos anos no exterior, ele era um missionário americano, ele passou muitos anos na África pregando a palavra de Deus e depois de 30, quase 40 anos ele voltou. E ele então fez uma conferência missionária num desses estados americanos, e ali, ao concluir a sua mensagem, ele conclamou, principalmente os jovens, a se dedicarem à obra missionária. E então, queridos, vários jovens foram à frente, e entre esses jovens havia um jovem que era muito rico. O pai era um industrial, era dono de muitas indústrias, e ele disse para o pastor: olha, pastor, eu quero ser um missionário, eu recebi de Deus essa vocação, quero ser como o senhor, quero pregar o evangelho no meio dos povos que não conhecem a verdade do evangelho. E o pastor, então, o missionário, orou por ele, e ele foi para casa muito feliz, muito contente. Quando ele chegou lá na casa dele, ele conversando com o pai, ele contou a experiência que ele teve e disse: pai, eu estou decidido a ir para o exterior para pregar a palavra de Deus. E o pai dele disse: meu filho, deixa de bobagem porque eu sou muito rico, eu tenho muito dinheiro e você é o meu herdeiro, é você que vai herdar as minhas indústrias, é você que vai liderar, é você que vai presidir as minhas indústrias, e eu tenho dinheiro para pagar 10 missionários. Você não precisa ir, eu pago 10 missionários para irem no seu lugar. E aquele jovem ficou sugestionado com aquela colocação do seu pai. Realmente, o meu pai tem condições de pagar 10 missionários. Para que eu tenho que ir, então? E aquele jovem, ele foi falar com Deus e disse para Deus: olha, Senhor, eu não vou, o meu pai vai pagar 10 missionários, eu não preciso ir. E aí Deus falou no coração daquele rapaz, dizendo: quem foi que falou em missionários? Quem foi que falou em 10 missionários? Quem foi que falou em pagar 10 missionários? Eu quero que você vá. É você que tem que ir. E, amados, essa história, ela mostra para nós que quando Deus nos chama, Deus nos capacita. O Senhor nos capacita para fazermos a sua obra, para nos colocarmos à disposição dEle para fazermos a sua obra, para cumprirmos o seu ID. Ele vai nos capacitar, Ele vai nos preparar, Ele vai nos dar sabedoria, entendimento, conhecimento. Ele vai colocar no nosso coração a alegria, a vontade de orar, de ler a palavra dEle, de conhecer a palavra dEle, de conhecê-lo, e então nós podermos fazer o nosso trabalho na obra, nós fazermos o nosso trabalho na igreja. Nada é difícil, nada é impossível para nós, irmãos, quando o Espírito de Deus faz parte das nossas vidas. Irmãos, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele fará o impossível por cada um de nós, amados. Mas cabe a nós fazermos aquilo que Ele tem nos capacitado para fazer. Cabe a cada um de nós, cabe a cada crente fazer aquilo que Ele tem nos capacitado a fazer. Nós não podemos nos desculpar dizendo: eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei falar. Eu sou uma pessoa zero à esquerda. Não existe esse personagem, não existe esse elemento, seja homem, seja mulher, na obra de Deus.
Por isso, amados, nós precisamos trazer à memória o que nos traz, ou o que nos dá, o que possa nos dar esperança, como Jeremias falou naquele momento tão difícil da vida do povo de Israel. Trazer à lembrança coisas boas, esquecermos, irmãos. Eu sei que é difícil nos esquecermos de experiências traumáticas, eu sei que é difícil esquecermos perdas, mas vamos trazer à memória coisas boas, né? Coisas que podem nos trazer alegria, felicidade, gozo, júbilo. Vamos trazer à memória, irmãos, aquilo que pode realmente encher o nosso coração de paz, de sossego, de tranquilidade, principalmente nesses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo. Vamos orar, queridos, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te damos graças, nós te agradecemos de coração, Senhor. Te agradecemos mesmo pelas situações difíceis que temos passado, mesmo pelos desafios terríveis que temos passado, pelas perdas, pelo sofrimento. Mas acima de tudo te agradecermos, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Porque tu tens olhado para nós com um olhar de terno amor. Porque tu tens olhado para nós, Senhor, com um olhar de misericórdia, de graça, de perdão. Ó Senhor, eu te peço, abençoa aqueles que estão doentes, abençoa aqueles que estão acamados, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que já foram desenganados pela medicina do homem. Faz isso, Senhor. Passa, Senhor, passa nesse hospital, passa nessa clínica, meu Deus, nessa UTI, ó Senhor dos exércitos, Deus do possível e Deus do impossível. Faz, Senhor, aquilo que só Tu podes fazer. Resgata, Pai, essa vida que está se esvaindo, que está se acabando, esse homem que está entubado, essa mulher que está entubada, desenganada, com AIDS, com câncer. Cura, Senhor, essa ferida, esse trauma. Ó, meu Pai, providencia, Senhor, a libertação para aquele que está, meu Deus, atropelado, aquele que está algemado, aquele que está, Senhor, agrilhoado pelos grilhões do inferno. Em nome de Jesus, abençoa o que está desempregado. Meu Deus, abre uma porta de emprego. Aquele, Senhor, que está sem poder pagar as suas contas. Ó Senhor, abençoa. Nós cremos na Tua misericórdia, nós cremos no Teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, é que nós oramos e nós agradecemos. Queridos, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado, amado, por você estar conosco nesta quarta-feira. E não esqueça de compartilhar essa mensagem com um amigo seu, com um parente seu, que ainda não é um servo de Deus. Inscreva-se no nosso canal, nós precisamos muito que você se inscreva no canal da Igreja da Missão Integral e que o Senhor possa ficar conosco. Nunca se esqueça, meu amado, que pelos caminhos da vida você não está sozinho. Eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Amém, Jesus.